todos aí. Novamente vim fazer mais um vídeo. Mais uma vez errando o tempo, né? Depois de um mês. Tento sempre fazer diferente, mas vamos dizer, isso vai dar certo. Vou tentar fazer pelo menos 2 vídeos por semana, ou um vídeo a cada semana, para melhorar e não passar tanto tempo. Mas o tempo que vai demorando, eu sempre vou aqui estudando a palavra, lendo, tirando meu tempo com Deus, para que Deus me traga mais discernimento, mais entendimento da palavra, para que de toda forma não seja em vão. O tempo que passa, quando eu voltar, já estou com a mente cheia do que dizer sobre a palavra de Deus e o que Ele quer para a nossa vida. Bom, hoje eu quero falar sobre um estudo que eu fiz sobre a urgência do discernimento espiritual. A gente vive num tempo onde o mundo está um caos, né? Está um caos fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Fisicamente você vê todas as profecias bíblicas se cumprindo, a natureza se deteriorando, tudo sendo abalado. Mentalmente, porque a maioria das pessoas estão cada vez mais ficando doentes na área mental e emocional delas. Espiritualmente, porque o inimigo tem levantado muitos falsos profetas, enganadores da fé, pessoas de má índole, corrompidas, estão trazendo falsas profecias muitas vezes, coisas que Deus não falou, nem está falando, para aqueles que estão muitas vezes com a fé fraca e creem em qualquer coisa. E muitas vezes pagam o preço por acreditar em profetas que são profetas apenas por palavra, por nome. Então o que eu quero dizer? Que primeiramente o que a gente tem que se atentar. Como saber quem é um profeta? Certo? Existem algumas maneiras de você prestar atenção em saber quem é um profeta de Deus e quem é um profeta do inimigo, quem é um falso profeta. Tem um versículo que fala que a gente conhece a árvore pelos frutos. A gente conhece um servo de Deus pelas atitudes, pela vida dele. O mundo, ele nos observa. A nossa maneira de viver, a nossa maneira de falar com nosso irmão, com nossa família, a nossa maneira de se portar em relação a Deus. Esses são os frutos, certo? Nós somos os galhos da árvore, que a árvore é Jesus. Então, além disso, nós devemos prestar atenção em uma coisa. Que todo profeta, primeiramente, ele é ensinado por Deus. Não, eu não creio em uma história de, tipo, uma pessoa vem e nos ensina a ser profeta. Não. Um profeta usado por Deus, um verdadeiro profeta, ele vai te dar um caminho profético a seguir. Vai te dar maneiras nas quais você deve ligar a sua espiritualidade com a palavra de Deus. E isso é um cara que está te guiando a se achegar e se posicionar mais à palavra. Então, isso vai sim chegar a um ponto na qual você vai entender qual é a tua caminhada em relação ao profético. E que aquele profeta realmente está sendo usado por Deus. Entende? Então, Deus sempre vai usar profetas verdadeiros para nos ensinar o caminho verdadeiro. Porque tudo vai condizer com a palavra. Vai ter referências bíblicas do passado e do presente de todas as pessoas que seguiram esse caminho. O que eles operaram no decorrer dessa caminhada. Como sinais, maravilhas, dons espirituais que foram atribuídos a eles. Então, outro. Um profeta, ele sempre é treinado no anonimato. Deus não treina um profeta na frente de todo mundo. Porque muitas vezes o profeta, que ainda está começando nessa caminhada, se for inventar de estar na frente de uma multidão de pessoas, certo? Ele pode se exaltar, mesmo sem querer. Ele pode se exaltar, pode ver uma multidão de gente ao redor dele, querendo algo, querendo uma palavra, e ele ainda não está apto, ele ainda está aprendendo. Ele acaba lançando profecias, às vezes só da carne dele, às vezes apenas profecias imaginárias dele, que ele crê que Deus está falando. E às vezes não é Deus, às vezes é ele mesmo, por pressão psicológica e por muitas vezes o que ele vê ali, o fulano está precisando, eu tenho que falar algo. Então isso é perigoso também. Deus sempre ensina os profetas no anonimato. Como? Pessoas que estão nas suas casas, estão no anonimato, onde não tem holofote, não tem TV, não tem rádio, não tem podcast, não tem ninguém em cima dele vendo o que ele está fazendo, para dizer o que ele é.
Ele está sendo na presença de Deus. Deus é o único que está vendo ele, está ensinando ele no anonimato. Para que quando ele saia do anonimato e vá na frente das pessoas, ele já está apto e consagrado por Deus e com autoridade espiritual de começar a profetizar tudo aquilo que Deus fala. Porque também ele tem que ter o dom, um certo dom de saber interpretar, mas não tudo. Interpretar o que Deus está mandando falar é apenas um modo de que, tem coisas que a Bíblia nos fala que a gente interpreta da maneira que a gente está entendendo, nossa mente limitada. Mas quando Deus ele nos dá uma palavra, vem direto da nossa mente, para lançar pela boca para fora, a gente não tem que interpretar o que Deus falou. Se Deus falou, você é tal coisa, o profeta ele tem que falar o que Deus disse, você é tal coisa. Deus mandou falar, filho, desça mais na presença do Espírito Santo, pare mais com seus julgamentos, às vezes até por algum líder religioso. Os líderes têm a mania de, porque tem um cargo maior, não é todos, mas 80% a 90% deles são assim, egoísta demais, o ego muito inflado. Eles às vezes não querem ouvir que alguém de menor escala tenha profetizado algo. Filho, Deus mandou você descer mais na presença dele e mandou você parar com todo julgamento. E às vezes o cara vai, não, isso aí não é pra mim, aquilo ali é um falso profeta, porque eu não julgo as pessoas. E muitas vezes julga. Deus sempre vai falar, filho, faça isso. E às vezes alguém que está recebendo aquela palavra, por egoísmo, por orgulho, soberba, por ego inflado demais, às vezes não quer receber, quer tentar interpretar. Ah não, fulano deve ter dito para eu fazer tal coisa e não descer mais na presença, porque eu já vivo pregando. Então muitas vezes a palavra que Deus nos manda falar é para lançar ela de acordo do modo que ela vem. A gente não deve interpretar uma palavra que Deus falou diretamente através de nós, porque já vem puro dele. Quando é uma palavra bíblica onde tem muito simbolismo, aí nós tentamos sim interpretar da melhor maneira que a gente possa entender. Quando estiver firmado com a verdade, alinhado com a verdade, Deus confirmará se aquela interpretação nossa está correta ou não. Confirmará usando outras pessoas e confirmará através das situações condizentes com o que a gente interpretou. Outra, os profetas não são iguais, certo? Os profetas não são iguais. Existem os profetas de nações e os profetas individuais. Profetas de nações são aquelas pessoas que Deus sempre usa 90% da vida delas para profetizar sobre as nações, sobre acontecimentos no planeta, acontecimentos nos países. São profetas que são usados em maior escala de espiritualidade. E nisso eles recebem uma responsabilidade muito grande, muito gigante. Recebem uma responsabilidade gigante por pregar algo muitas vezes forte demais para a população inteira, a nação inteira, o planeta inteiro. É onde vem os maiores julgamentos em cima desses profetas. Porque eles são muitas vezes chamados como profetas do caos. Profetas que só falam o caos. Mas, gente, estamos na última hora. Está perto de Jesus vir. Tudo já está se mostrando que está cada vez mais perto. Não tem nada no mundo aqui para melhorar, tende a piorar. Então Deus sempre está usando os seus profetas verdadeiros, nos alertando do que vai vir e alertando a igreja no que ela deve fazer no momento em que tudo aquilo está vindo. É se posicionar, é parar de julgar, é parar de criticar. Aleluia. É se levantar em testemunho, certo? Em adoração, em clamor, convocando a presença do Espírito Santo, em arrependimento, para que o Espírito habite em cada um e levante a igreja verdadeira que vai subir. A igreja que está alinhada com Cristo, a igreja que está pura, se purificando todos os dias. Entendeu? Então existe a responsabilidade muito grande para essas pessoas que vão pregar para as nações. E os profetas individuais são aquelas pessoas que só são usadas para profetizar na vida de pessoas. Exemplo, Deus já usou um profeta individual para falar comigo quando eu cheguei aqui. Isso foi ano retrasado. Eu estava mostrando para ele, que no caso era uma mulher, para ela veio jantar aqui em casa. Contei o tempo que eu tive o meu maior relacionamento com Deus, foi no tempo da pandemia, num buraco no quintal da casa da minha tia, com meu primo Enoque. E
Eu contei para ela e mostrei meus desenhos que Deus me deu em sonhos proféticos, em visões, e me deu o dom de desenhar aquilo que eu vejo. Então eu desenhei e mostrei para ela. E teve um momento que ela pediu para me levantar, ela pegou nas minhas mãos e falou que Deus estava mandando me dizer que o modo de eu me vestir, que todo mundo sabe que é diferente, o modo de eu me vestir, meu cabelo grande, seja lá o modo que eu me visto, Deus não está ligando, porque Deus me escolheu assim, me levantou dessa forma para ir buscar pessoas iguais a mim, nas quais a maioria tende a ser criticada, julgada e excluídas do padrão da igreja moderna hoje em dia. Então ela falou que a única coisa que Deus não queria e não quer de forma nenhuma que eu use é brinco. E quem me conhece sabe que eu usava brinco, que era até um brincozinho com argola prateada, uma cruz pendurada. E depois comprei outra que era preta. Ela não sabia que eu usava brinco, mas Deus falou através dela: filho, te levantei assim, vou te usar assim. A única coisa que eu não quero de você é não use brinco. Ah, senhor, mas por que o senhor quer que fulano use brinco e não quer eu? Não me interessa questionar, eu tenho apenas que obedecer. Porque Deus sabe do meu oculto como sabe do oculto dele. Sabe do coração dele, que ele pode ser que no futuro ele não se corrompa com aquilo. E Deus vai usar ele daquela forma. E pode ser que eu me corrompa futuramente, que depois já queira fazer coisas a mais que Deus não quer em mim, e por causa de uma brecha que eu quero, que eu gosto, eu chegue a entrar em outros tipos de situações que Deus quer me livrar. Deus, ele sabe o decorrer de tudo, então ele sempre faz o quê? Nos alerta, nos avisa, e a gente escolhe obedecê-lo ou não. Então eu escolhi obedecê-lo. Deus não me quer de brinco e ponto final. Foi uma profeta individual que Deus usou na minha vida. Outra, e como referência vocês podem ver José do Egito, que ele era um profeta dos sonhos. Ele sonhava o que iria acontecer e ele ainda falava o significado do sonho. Tem pessoas que apenas falam sobre o que o sonho está significando, mas outras vezes ele não consegue traduzir, ele não consegue interpretar. Então existem profetas diferentes. Outra, nós temos que ver que Deus usa pessoas de multidiversidade. Usa profeta de nação, profeta individual, usa pessoas com dom de línguas, com dom de interpretação de línguas, com dons de sonhos proféticos, revelações, visões espirituais, visões de olhos abertos ou olhos fechados. Usa pessoas com variedade de línguas, ou seja, Deus tem a multidiversidade dele, separada para cada integrante, fazendo isso que cada um trabalhando em uma parte do corpo de Cristo, porque é necessário. São várias funções, vários trabalhadores nessa seara, entenderam? Outra, que Deus é organizado, por isso que Deus ele divide. Tem a divisória de profetas, profetas que tem o dom de profecia, de revelações, dom de línguas, interpretação de línguas, variedade de línguas. Tem os que com eles vem trazendo o dom de sinais e maravilhas, certo? Sinais como pó de ouro, sinais que transformam dentes de amálgama para ouro. Existem mais e mais, muitas provas nisso, tanto acontecesse no passado como acontece hoje em dia. Mas por que hoje em dia não acontece de tamanha forma como no passado? Por causa que hoje em dia a gente vive um tempo de falta de fé. A palavra de Deus diz que no fim, muitos apostatariam da fé. Muitos não ouviriam mais os conselhos da sã doutrina. Muitos iriam sentir comichões por ouvir a sã doutrina, pela revelação de Cristo, pela revelação das profecias de Cristo, pelas revelações dos sinais, maravilhas e dons ocultos que Deus nos deu de presente para trabalharmos na obra dele. Aquele que tem fé vai ver tudo isso acontecer. Aquele que não tem, não vai ver. Porque tem passagem bíblica onde fala que Jesus foi a um vilarejo e ele não fez com que nada acontecesse lá. Nenhum milagre aconteceu. E ele voltou. Mas Jesus tinha poder, porque ele não operou sinais e maravilhas? Por causa da falta de fé daquele povo. A falta de fé endureceu o coração, endureceu a mente,
e não puderam crer que Jesus iria prover algum tipo de sinal, maravilha ou algum milagre. Então Jesus saiu do vilarejo sem ter operado milagres, não por falta de poder dele, mas por falta de fé daquele povo. A falta de fé nos paralisa, a falta de fé em dons, isso não acontece, era só para o passado. E hoje em dia isso não existe mais. Existe através dos remanescentes. São aqueles pequenos grupinhos que estão no anonimato, operando todos esses sinais. Mas quando o grupo vai crescendo e chega, na maioria das vezes, nos líderes religiosos de igrejas maiores, a maioria tende a não crer que Deus está usando aquele tipo de pessoa com esse tipo de revelações, tipos de milagres e sinais. Simplesmente pela falta de fé. E muitas vezes o ego inflado demais, que paralisa a fé de crer que aquilo é possível. Porque Jesus falou que tudo é possível ao que crê. E homem de pequena fé, vocês já sabem o resto da história. Então Deus é organizado, Ele divide tudo isso. Assim como existe os 5... Como é que é? Esqueci agora, que tem o apóstolo, o profeta, o pastor, e tem mais 2 que eu esqueci. Então depois eu falo sobre esse caso, porque o assunto agora é sobre isso. Outra coisa, o que um profeta, o que todo tipo de pessoas usadas nesse caminho, ele está fazendo no corpo de Cristo? Além de levar milagres, além de levar fé, de levar o sobrenatural de Deus, fazer o reino de Deus descer sobre essa terra, nós, porque eu me incluo nesse meio, nós estamos abrindo o caminho. Nós somos os abridores do caminho. Jesus é o caminho e ele nos usa como abertura, Ele nos usa como porta de entrada nessa caminhada até chegar a Ele e dele chegar a Deus. Nós estamos abrindo caminhos através dos sinais, das profecias, das revelações e dos poderes espirituais que Deus nos deu, operando sinais e maravilhas, levando tudo isso para muitos que não creem, veem e começarem a crer. Eles deixarem de ser Tomé, só creio se acontecer comigo, só creio se eu ver, só creio se eu tocar. Então Deus faz muito isso para essas pessoas também, para que elas vejam, toquem e creiam que é verdade. E muitos que estão com a fé pequena, que a fé venha a melhorar, a expandir, a aumentar e ter uma fé firmada de que o reino de Deus desceu sobre essa terra. E tudo que aconteceu no passado acontece ainda hoje em dia. Não é porque não é mostrado na mídia, está em menor escala. Às vezes está acontecendo no anonimato, em cidades, vilarejos, em praças, às vezes em casas nas quais muitos não estão vendo, mas Deus está observando diariamente como os filhos deles estão se comportando e o que eles estão passando sobre o reino para as pessoas aqui na terra. E existe uma coisa, sempre um profeta de Deus ele vai ser desacreditado, porque Jeremias ele foi desacreditado e Ananias ele foi aplaudido. Muitas vezes o povo tende a olhar nosso modo de se vestir de forma diferente, modo de ter uma personalidade diferente do padrão religioso, né? E muitos tendem a não conseguir crer que Deus nos usa. Começa dentro da própria família, começa dentro da própria casa, onde pessoas não creem que Deus nos usa com todo esse poder divino, mas usa. Porque primeiramente não devemos nos gloriar, porque a honra e glória é somente a Ele, somente a Deus, somente a Ele. Tudo vem dele, tudo é para Ele, de volta. Tudo é sobre Ele, nada é sobre nós. Nós só somos vasos secos, trincados, que precisam do oleiro para nos preencher dele e derramar a unção que Ele preencheu na gente sobre outros que estão vazios. Nós só somos isso, nada mais do que isso. Toda honra e glória para Ele, glória eterna para todos sempre, e amém. Glória a Deus por isso. Deus sempre vai nos usar.
porque são poucos os ceifeiros, poucos trabalhadores e a seara é muito grande. E aquele que tem vontade, que tem desejo, tem coragem, que entre nesse caminho. Deus está levantando um povo que faz isso. Deus está levantando um povo que tem não só a adoração da boca para fora, mas a adoração da boca para dentro. Aleluia. O coração que sobe até a mente. E a nossa fé pequena não paralisa. A gente faz é buscar mais fé. O nosso amor pequeno não nos para. Nós vamos buscar mais ao dono do amor, o criador do amor, porque ele é amor. Aleluia. Quando nós não sentimos força para buscá-lo, é aí onde a gente busca. Muitas vezes a gente está fraco e fala: Deus, me dá mais força. Nós já estamos pedindo a Deus. Não precisamos falar de uma forma tão grande. Às vezes só o nosso choro, Deus já sabe o que está saindo através das lágrimas, o que vem do coração. Então que a gente venha se lembrar: existem sim os profetas verdadeiros de Deus. Ele está levantando muitos, mas estão no anonimato. Depois, na hora certa, no momento certo de Deus, é que essas pessoas do anonimato passaram para fora. E todos verão a glória de Deus. Todos verão a unção, a autoridade e a revelação de Deus através da vida de pessoas assim como eu. Pequenas para a própria família, desacreditado, mas que lá fora, quando Deus usa, oh glória! Mas que lá fora, olha o trovão, Deus falando aí, ó. Mas quando Deus usa lá para fora, Deus vê e Deus sabe, e os testemunhos que nascem na vida de pessoas nas quais Deus nos usou, já dá totalmente confiança do que Deus nos usa e faz conosco. Porque a gente pode ser desacreditado dentro da própria casa, dentro da própria nação, mas pessoas de fora tendem a abraçar mais isso do que quem está dentro. Então, obrigado, irmãos, por mais uma vez vocês estarem comigo nesse vídeo. Vocês compartilhem esse vídeo em nome de Jesus para chegar a mais pessoas. Eu não me importo com muitas pessoas, eu me importo que se pelo menos 10 pessoas, uma crer, uma for salva através de tudo isso que Deus está me usando, e uma começar a deixar Deus usar ela também, já valeu todo o meu esforço, tempo e busca para esse tipo de trabalho se realizar. Curtam esse vídeo em nome de Jesus também, para que o YouTube também venha pelo menos melhorar cada vez mais. Que em nome de Jesus vocês fiquem na paz e amém e até logo.